acho que 5 anos atrás, né, o calor não era tão grande nas grandes empresas em relação putz, cara, se eu não me mexer, o meu mercado vai mudar muito rápido, né? Então a gente via, né, 5 anos as fintechs, né, e-commerce, tudo crescendo muito rápido, mas talvez as iniciativas de inovação nas empresas era muito mais para PR do que por sobrevivência, né? E eu falo isso porque eu tenho uma agência digital que ele tem um papel um pouco consultivo em empresas nacionais e multinacionais, e hoje o papel que a gente exerce, ele não é só da comunicação, né? Ele é quase que presença num board, né, de senior management para ajudar a conectar ponto e entender, né, como é que você traz ferramenta de transformação da empresa. Só que mudar a cultura, né, de uma empresa tradicional é muito difícil, você deve viver isso todo dia, né? Então, como é que você vê essa questão de tanto repertório que você tem e de visão, né, e de repente você vai, sei lá, pode dar uma palestra, dar uma consultoria para uma empresa tradicional e ver que, cara, não vai transformar, né? Como é que você lida com isso? Então, cara, isso era mais recorrente, mas ainda é. O que acontece em alguns aspectos é que você vê, até o próprio cargo muitas vezes é CDO, né? Digital Officer, não sei o quê, ou Chief Digital Transformation, não sei o quê. O foco no digital parece o caminho, porque você fala, tá tudo se digitalizando e tal. Mas no final do dia é muito mais sobre pessoas e sobre comportamentos. Isso para você, por exemplo, é batido, porque como você falou, você tá nisso há um tempão. E talvez até para as pessoas que recebem, mas eles confundem o uso de ferramenta, de ferramental, com a solução. Então o cara contrata todo tipo de software imaginável, tecnológico, HD, pá, não sei, todas aquelas siglas maravilhosas, em top de software e fala, pronto, ufa, digitalizamos, estamos transformados. Ou traz alguém de fora, é o que você falou, me traz lá para fazer uma palestra, fazer um processo de transformação junto com a diretoria, identificar sinais e tal, e a gente mapeia e fala, ó, o problema está aqui, aqui, ali e tal. Hoje com a EO o que a gente faz, eu já conto um pouco melhor da EO, mas basicamente a gente tem alguns pilares entre educação e a transformação mais interna. A gente atua junto com as empresas justamente para identificar onde é que estão os pepinos, os gargalos e começar a desenrolar essas coisas. Porque não é uma coisa só, sobretudo em organizações enormes. Hoje a gente atende empresas muito, muito grandes, assim. Então, sei lá, algumas que eu posso falar, a gente atende a Sky, atende a Oi, atende a Natura, atende Boticário. São os caras gigantescos. Então, óbvio que não é um pepino, são várias coisinhas que contribuem para você ficar um pouco mais lento. O que é natural da empresa também, não tem problema ela ser mais lenta, é porque ela é enorme, então é bom que ela seja enorme. É melhor ser enorme e um pouco mais lento do que ser minúsculo e super ágil, certo? Então, tudo que a empresa minúscula busca ser enorme. É normal, tudo bem. Mas se olha muito para tecnologia, se olha muito para soluções, e se olha muito para trazer alguém externo, e se olha pouco para dentro. Então, muito do trabalho é conseguir convencer, e geralmente você tem hoje em dia sponsor, você tem uns caras dentro que falam, cara, eu sei o que tá rolando, eu sinto, eu vejo, e cara, e você vê uma ansiedade, não é uma ansiedade, mas um senso de urgência muito importante de a gente precisa resolver, porque senão esse negócio inteiro maravilhoso aqui vai acabar. E aí esses caras ajudam muito, entendeu? Quando você tem dentro da organização esses executivos que te ajudam a levar, ou quando eventualmente você tem um founder ou alguém que está lá há tanto tempo que faz quase o papel de founder, então o cara tem 30 anos de empresa, mas ele não é apegado, então ele tem uma tarimba gigante, ele consegue push the change, e aí o que a gente faz, cara, basicamente termos em inglês que fica chique, assim, quick wins, baby steps. Mas o que é o negócio? Pega um pedacinho que ninguém quer, sabe aquele cantinho da empresa, aquela área, aquele produto que tipo, tá lá jogado de lado, pega aquele negócio e faz com aquele 5%, você em vez de gerar, sei lá, os 12% de retorno que ele gerava, faz ele gerar 20%, com pequenas mudanças, entendeu? Faz ele gerar, aí o cara fala, porra, aí você vai lá e mostra o resultado, fala, me dá um pouquinho mais, que eu vou te mostrar que funciona aqui, ali e tal. E aí você vai construindo uma base, eu já fui mais chita de falar, não, tem que ir de uma vez, senão já não adianta, porque não são funciona. pessoas. Não funciona, meio goela abaixo não vai. Mas o que acaba acontecendo hoje é que a sensibilização é mais fácil também. A pandemia, inclusive, ajudou bastante nisso porque acelerou um monte de processos. O pessoal conseguiu ter a ideia da ruptura, que é uma coisa que não é tão clara. Porque quando ela acontece na sua indústria, já é meio tarde demais. Se você já está no momento de ruptura, da tal da disrupção, você já ficou para trás. O que aconteceu agora é que foi uma ruptura tão ampla, e socialmente falando, atingiu todo mundo, que o cara sentiu isso no dia a dia dele, dos filhos dele, da família, sabe, dos pais, e aí ele falou,
porra, olha que ruptura, olha como isso impacta, né? E isso facilita muito na hora que você vai conversar, porque você consegue usar um paralelo e falar, ó, tá vendo como rolou um tranco? Os sinais hoje vêm de todos os lados, né? Em tudo que você faz na vida, você tem sinal de disrupção, então fica fácil de entender, né? Antes você falava, né? Era padrão, né? Você era chavão numa palestra, você falar de táxi versus Uber, né? E Kodak, Blockbuster. Exato, né? Blockbuster, Netflix e por aí vai, né? Então hoje, né, a disrupção é outra, né? Sei lá, é BRF versus Memphis Meat, que agora mudou de nome, né? Upscale Foods, eu acho, se não me engano o nome, né? É transversal, né? Aí que tá. O seu concorrente não é mais o cara que faz exatamente o que você faz, mas no final do dia, ele resolve o mesmo problema. E aí, isso é uma questão de uma maneira de enxergar, e aí não tem pretensão nenhuma no que eu vou falar, tá? Mas é uma maneira que ficou tão automática para mim já há muito tempo, eu não consigo enxergar como o business, mas eu começo a olhar sempre qual é a dor que qualquer coisa está resolvendo, onde é que estão os pain points. Então, é como se fosse aquele Value Proposition Canvas instalado como um software. Eu só enxergo dessa maneira. Então, e depois que você consegue fazer isso, não é questão de uma evolução, é uma maneira de ver. E você começa a enxergar dessa maneira, você começa a perceber os concorrentes. Você fala, isso aqui, por exemplo, carro autônomo. Carro autônomo começa a rolar e tal, já estão olhando por aí, já não é tão novidade. Mas uma indústria que a gente esquece que pode ser impactada por isso, por exemplo, é a indústria de aço. Pega uma ArcelorMittal da vida. Cara, ArcelorMittal faz aço, o carro põe X toneladas de aço lá nele, mas se o carro dirige sozinho, você precisa de menos barras de proteção, porque o carro tem menos acidente. Então, se ele tem menos barras de proteção, a ArcelorMittal, que não tem nada a ver com o carro dirigir sozinho ou não, vai ter um impacto nela lá. E isso vai aumentar a oferta de aço, o que provavelmente deixa mais barato para uma outra indústria. Então o cara que faz a estante do supermercado XPTO é capaz de ficar mais barato. Mas aí o cara do supermercado tem menos necessidade da estante, porque ele consegue ter mais just in time, aquele monte de siglas também e tal. Então você começa, assim, quando você vai fazendo esse fio da meada, o que é delicioso, a gente vai fazer daqui a pouco aqui no papo, porque a gente tem uma pauta. O Léo preparou uma pauta, eu não estou fazendo puxada de saco, mas eu elogio o público. Eu mandei até para a galera e falei, pô, que pauta bem feita, tipo, que coisa bem trabalhada. Você vê que é fruto de experiência, você já faz isso com recorrência, a pauta ficou redonda, porque a gente vai puxar um fio da meada que no final do dia a minha ideia é que o pessoal consiga perceber que as concorrências que vão ser feitas no seu negócio que está acompanhando com a gente, ou no negócio em que você trabalha, elas não são tão óbvias assim. E o que é mágico, porque significa que as oportunidades também não são tão poucas, elas são esparsas, distribuídas. Então vai muito naquela de tipo, vamos aproveitar, porque se a gente estiver à frente desse jogo, vai ter um monte de coisa escondidinha aqui, que se a gente pegar 3, 4 dessas, a gente dá um salto. As peças no tabuleiro hoje mexem mais do que elas mexiam antes, o que permite que você avance, coisa que antes era muito difícil. Para fechar o arco só, se você pega, você falou até anteriormente, né, as empresas se mexiam menos. O diferencial competitivo era de 30, 40 anos. Então o cara criava uma parada e, cara, monta em cima, porque vai ser muito difícil alguém conseguir quebrar essa estrutura. Uma Coca-Cola, líder de mercado, décadas, voando. Microsoft, é outro dia, Microsoft, voando, continua lá em cima, mas já sofreu em algumas áreas mais recentemente. Uma IBM, que era dominante, assim, ad eterna. A IBM era um negócio, um monstro, a Xerox, empresas que eram poderosíssimas e, mesmo tão fortes, foram corroídas. E aí eu brinco que elas são tipo aquele bandido do Exterminador do Futuro 2, sabe? Aquele que é todo de líquido, que você mete bala e ele continua andando. O T-1000. T-1000, tá vendo? Você mais aprofundadamente já deu até a especificação técnica aí do robô assassino, mas porque elas aguentam tomar muita porrada e continuar em frente. A Kodak, a Blockbuster que a gente falou, por exemplo, não são T-1000, são T-200, que não davam conta do negócio. Então, assim, para dizer que essa transformação ela é cada vez mais recorrente e a abertura para as pessoas também é. Então as pessoas estão ficando mais acostumadas com o caos, que é muito bom.